Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Eu vou ler os 7 versículos iniciais aqui do livro de Juízes. Assim diz a palavra do Senhor: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: o homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante a um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos por essa mensagem, para que o teu evangelho, mais uma vez, ele possa ser evidenciado através da tua palavra. Nos abençoa, Senhor, desvenda os nossos olhos nesta noite. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, estamos chegando aqui no final da segunda fase do livro de Juízes, porque a segunda fase é a era dos juízes. A primeira fase é a introdução do livro, e a partir de Otiniel temos aqui a era dos juízes, que acaba com Sansão. A partir do capítulo 17 nós vamos chegar na conclusão ali do livro, do 17 até o 21, e aí nós vamos ver um completo declínio espiritual em Israel. Então Sansão é o último juiz e também um reflexo direto do povo de Israel, como o povo de Israel estava se comportando. Ao mesmo tempo, Sansão é um tipo de Cristo. Nós vamos ver isso em algumas passagens. E como nós podemos selecionar personagens da Bíblia como tipos de Cristos? O que são tipos de Cristo? O que é um tipo? Tipo é quando algo acontece a um personagem, ou uma situação acontece àquele personagem bíblico, e aquilo ali aponta diretamente para um episódio de Cristo. Isso aqui, essa fala, esse acontecimento aqui, ele aponta diretamente para algo que vai acontecer com Cristo, nesse caso aqui, futuramente. Então, veja o que a gente acabou de ler aqui. Essa mulher fica grávida, o anjo anuncia a sua gravidez, e esse menino, ele vem para livrar Israel. Então são eventos aqui, são eventos tipológicos. O nascimento de Sansão lembra muito o nascimento de Cristo. E ao mesmo tempo, Sansão vai cometer outros atos pecaminosos, que vai fazer a gente olhar para a vida dele e dizer assim: não, ele é parecido com Cristo em algumas situações, mas ele não é Cristo, muito menos igual a Cristo, por causa de algumas coisas que ele vai fazer que vão destoar completamente das atitudes do Messias. Por isso que ele é um tipo
ele não é uma cópia e ele também não é o próprio Messias. Versículos 1 e 2: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. É interessante porque parece que falta uma informação que geralmente a gente sempre ouvia nessas narrativas quando Deus levantava um juiz. Aqui tem coisas iguais, olha, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Essa expressão é muito interessante. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui existe algo que é interessante aqui, eles ficaram durante 40 anos subjugados aqui pelos filisteus. Só para a gente ter uma noção, no capítulo passado, o autor de Juízes apresentou para a gente 4 juízes: Elon, Abdon, Ibzan e o próprio Jefté. E todos esses 4 juízes, eles tiveram 31 anos de governo. Todos os 4 juízes juntos tiveram 31 anos de governo. Então Deus deu a eles 31 anos com juízes, mas depois deu 40 anos com os filisteus. E aqui estamos falando da tribo de Dan, tribo que fica muito próxima da região ali original dos filisteus. Uma porta de entrada dos filisteus para Israel era de fato a tribo de Dan. E o que é que nos falta entre os versículos 1 e 2? Porque no versículo 2 já entra com a história de Sansão. Nos falta o tradicional clamor do povo. E o povo clamou ao Senhor, e ele foi lá e mandou o juiz. Não, o povo não clamou ao Senhor. 40 anos subjugados, e o povo não orou ao Senhor. Ah, Eduardo, mas tem passagens que eles oraram errado. Por exemplo, em Gideão, eles oraram errado. Eles oraram querendo o alívio dos inimigos, mas eles não oraram se arrependendo da idolatria e querendo se livrar de Baal. Teve que Gideão ir lá à força e destruir o poste ídolo de Baal. Eles oraram errado. Eles trocaram a prioridade. Eles só queriam o alívio dos inimigos. Mas aqui é pior, porque aqui eles nem oraram. Eles nem oram mais. Nem orando pedindo um alívio, nem orando pedindo um alívio dos inimigos. Eles se acostumaram com o domínio. Eles se acostumaram. Eles não oram mais de forma nenhuma. Eles estão cada vez mais semelhantes aos ímpios. O ímpio é assim. O ímpio chora, o ímpio sofre, o ímpio lamenta, o ímpio murmura, mas ele não ora ao Senhor. Ele não clama a Deus. As soluções que ele vai buscar são soluções terrenas ou com outras pessoas. Esse é o declínio espiritual que Israel se encontra aqui. Nem parar para orar, eles param mais. Ninguém clama ao Senhor. Nem pedindo alívio do sofrimento. Nem trocando as prioridades quando eles fizeram com Gideão. Mas mesmo assim, Deus providencia o Salvador. Deus vai lá e levanta mais um juiz sem o povo nem orar. Isso aqui é a graça de Deus. Outra expressão muito interessante, como eu disse a vocês, eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Essa é uma lógica no texto. Se eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, eles automaticamente estão fazendo o que é bom aos seus olhos. Eles estão aqui sendo convencidos por eles mesmos de que o caminho que eles estão traçando é um caminho bom. E essa expressão ela vai ser muito repetida aqui pela independência como eles vão querer guiar seus passos. Por exemplo, abra comigo aí em Juízes 17, 6. Por favor. Juízes 17, 6. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Juízes 21, 25, o último versículo de Juízes. Olha o que diz a palavra do Senhor, o último versículo. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei
em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Repetições literais aqui do mesmo versículo. Cada um fazia o que era mais correto aos seus olhos. Mas a Bíblia está dizendo, isso era mal aos olhos do Senhor. E a partir do versículo 2, nós temos uma história aqui de uma mulher que não tem nome. Essa mulher não tem nome. O marido dela tem nome, mas ela não tem. É claro que ela tinha um nome, mas aqui o autor faz questão de não colocar o nome dela. Por quê? Vamos ver por quê. Esse homem se chama Manoá. Ele é esposo de uma mulher que não tem nome. E o versículo 3 vai nos mostrar que essa mulher, ela é estéril, ela não tinha condições de ter filhos. Uma mulher estéril e uma mulher que não é mencionado o nome dela. E aqui o anjo vai dizer o seguinte, olha, você vai ter um filho, mas com esse filho vão vir algumas obrigações que você vai ter que fazer. Versículo 4, por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte e não coma nenhuma comida impura. Esse menino, ele seria nazireu, é o que nos diz aqui, não é? Ele seria nazireu. Essas são as características que vai mostrar aqui. Versículo 5, pois eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. O que é um nazireu? A Bíblia não nos proíbe de forma nenhuma nós não bebermos um certo tipo de bebida ou não bebermos uma bebida forte, mas durante o voto do nazireu, que está lá em número 6, você deveria se abster. Nazar vem do termo separado. Você está separado para um determinado fim. Então, era um voto onde você iria se dedicar ao Senhor por um tempo, por alguma causa específica, e por causa disso você ia fazer o voto do nazireu. Várias restrições. Restrições com comida, restrições com bebida forte, e não cortar o cabelo durante o tempo do voto. Não cortar o cabelo de forma nenhuma. E também não tocar em cadáveres. Tudo isso durante o voto. Você fez isso durante 6 meses, você fez isso durante um ano. Depois, quando o voto acabar, você pode voltar a beber, você pode voltar a beber a sua bebida, comer aquela coisa específica. Então, no final do voto, você fazia um sacrifício e acabava ali o voto naquele tempo que você estipulou com Deus que iria cumprir o voto. Só que é interessante porque Sansão, filho de Manoá, ele vai ter que cumprir esse voto durante a vida toda dele. A mãe dele vai ter que fazer isso já durante a gravidez, e ele, desde o nascimento, ele teria que cumprir esse voto. Será que Sansão vai seguir essas restrições? Sansão, a gente vai conhecer ele. Bebida forte, ele deixar de tomar, ou certos tipos de comida, até tocar em cadáver aqui. A gente vai ver que futuramente nossas expectativas aqui desse menino vão ser quebradas. E entenda, olha o paralelo com Cristo aqui, porque Jesus não veio para cumprir o voto do nazireu, certo? Ele não foi consagrado para isso. Jesus bebia vinho, então ele não entra nesse voto desde o nascimento, não existe isso. Mas o Senhor, ele cumpre toda a lei, diferente de qualquer juiz, rei, profeta, apóstolo, pastor, presbítero, diácono. Ele vem para cumprir toda a lei. Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem que de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. É interessante porque ele ora ao Senhor e ele quer ver esse anjo. Por que ele quer ver esse anjo? A mulher dele já não tinha dito a ele que o anjo falou, mas ele tinha perguntas específicas a esse anjo.
ele ora ao Senhor, Senhor, me mostra que ele apareça mais uma vez, que eu preciso falar com ele. E olha que interessante, porque Deus ouve essa oração. Só que o anjo aparece e ele não estava no local. O anjo aparece a mulher de novo, mas ela corre lá para falar com Manoá, para dizer, olha, o anjo apareceu, versículo 10. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a mulher. Quando encontrou o homem, perguntou, você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu, sim, sou eu. Então Manoá disse, quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Olha a dúvida de Manoá. Eu preciso conversar com esse anjo. Eu preciso saber como eu vou criar esse menino. Você disse que ele vai ser o Salvador de Israel. Como eu devo criar o Salvador de Israel? O que é que eu tenho que fazer especificamente para criar o Salvador de Israel? Essa é a pergunta. Como será o modo de viver dele e o seu serviço? Como eu tenho que educá-lo? Entenda, irmãos, essa é uma das grandes preocupações de um pai que tem um afeto pelo seu filho. Como eu devo criá-lo? Como eu devo educá-lo? Para Deus. É interessante isso, né? Ele vai ser usado pelo Senhor, ele vai ser o Salvador de Israel. A primeira coisa que a gente tem que entender é que os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos, eles são de Deus. Como eu devo educá-los da forma que Deus se agrade? Como eu devo educá-los da forma que Deus, ele quer que eu eduque-os? Como a nossa cabeça, ela muda ao sermos pais. Como as nossas prioridades mudam. A mulher muda já desde a gravidez. Ela muda a forma de pensar, ela já muda fisicamente, ela muda o seu corpo. Nós mudamos as nossas prioridades. Os nossos problemas passam a ser primeiro os problemas dos nossos filhos. É assim que a gente faz. Os problemas dos nossos filhos são os nossos também, em primeiro lugar. Depois a gente pensa nos nossos. Se der tempo, a gente pensa nos nossos. Mas a gente começa a inverter as autoridades, as prioridades. O homem muda, a mulher muda mais rápido, não é? O homem muda, ele muda mais devagar, mas ele muda também. Qual é a preocupação? Como eu vou criar ele para a glória de Deus? Essa deve ser uma preocupação diária nossa. Essa dúvida, essa preocupação de Manoá, ela é válida. Por isso que o anjo vai aparecer de novo a ele. Irmãos, esse homem nem orava. Ele nem orava. Agora ele passa a orar. Esse povo não estava nem orando, mas agora ele ora ao Senhor e Deus imediatamente vai atender a oração dele. Ele está orando ao Senhor. Olha como Deus faz. Deus está dando o desejo, Ele está dando a motivação, Ele está dando a promessa, Ele está dando a ocasião e a esperança para esse homem, ele orar. É interessante porque nós temos a instrução repetida 3 vezes aqui. Veja, versículo 4 e 5, né? Não coma nenhuma comida impura, porque você vai ficar grávida, vai dar à luz ao filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, o menino será nazireu, ok? Aí o anjo vai repetir, na verdade é a mulher falando para o marido, o texto vai repetir mais uma vez, versículo 7, porém ele me disse, eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Aí mais uma repetição nos versículos 13 e 14. O anjo do Senhor disse a Manoá, agora o anjo do Senhor vai dizer a Manoá, a sua mulher deve se guardar de tudo que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei.
São 3 vezes da mesma ordem, com algumas variações aqui, mas é praticamente uma repetição. E o que é que Manoá quer fazer com esse anjo? Ele quer dar uma honra a esse anjo. Ele está muito feliz aqui. Ele orou e Deus atendeu a sua oração. Ele quer dar honrarias a esse anjo. Versículos 15 e 16. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-me convidá-lo a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. O anjo vai declinar da comida, mas vai aceitar um sacrifício de holocausto. E é interessante porque Manoá fica curioso pelo nome do anjo. Qual é o seu nome? Ele quer saber. E ele tem motivos aqui. Eu quero contar ao meu filho que o anjo fulano veio falar com a gente e disse que você iria salvar Israel. Eu quero contar às pessoas. Eu quero dar honrarias a você. Versículo 17. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou. Versículo 18. O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Entenda, irmãos, é como se Deus estivesse impondo limites aqui. Olha, por que você quer saber o meu nome, que é maravilhoso? É interessante essa palavra maravilhoso. Analisando escritura com escritura, por exemplo, Salmo 131, vai dizer assim, o salmista vai dizer: não ando à procura. Primeiro Salmo 139, 6, vai dizer assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado que eu não posso atingir. Ele está falando de um conhecimento específico, e ele vai dizer: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não posso atingir. Olha, chega a um limite que eu não consigo alcançar. Esse é o tom do salmista. Aí no Salmo 131, mais uma vez vai ser dito: não ando à procura de coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim. Ou seja, eu não ando à procura de coisas que estão além do meu alcance. Esse é o contexto aqui. Coisas que podem vislumbrar os meus olhos, coisas que são maravilhosas demais. Eu não ando, coisas que não são para mim, eu não devo estar à procura. Então perceba que esse maravilhoso não é que é lindo, esplêndido, não, é um limite. É um limite que eu não devo alcançar. Que eu tenho que chegar aqui, não, é maravilhoso demais para mim. Já chegou no nível inalcançável. Quando Jesus está dizendo que o nome dele é maravilhoso aqui, e sim, aqui é o próprio Cristo, uma teofania, do mesmo jeito como foi com Gideão, lá em Juízes 6, do mesmo jeito como foi com Josué, em Josué 5, aqui é Jesus numa teofania. Só que agora ele está dizendo: olha, o meu nome é maravilhoso. Quando Deus está se apresentando como maravilhoso, ele está impondo limites a Manoá. Você me compreender, Manoá, é demasiadamente elevado para você. O que é que nós sabemos sobre Deus? Nós sabemos o que Deus revelou. O que Ele não quer que a gente saiba, não cabe a gente conjecturar, e é maravilhoso demais para a gente. Esse é o termo. É inalcançável isso aqui. Deus ele se fez revelar na sua palavra, mas deve existir muito mais coisas sobre Deus que a gente não sabe. Existe um limite que Jesus está impondo aqui a Manoá. Muitas pessoas interpretam isso como: eu sou belo, eu sou esplêndido, eu sou muito bonito. Não. Olha, é uma coisa limitada, você não pode chegar, você não pode avançar, você não pode alcançar. O meu nome é maravilhoso. Versículo 19. Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso.
enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subiu para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Não existe uma explicação do nome. Ele oferece o sacrifício é aceito, e junto com a fumaça do sacrifício, é como se o anjo pegasse uma carona na fumaça e subisse junto com a fumaça. Essa é a visão que Manoá vai ter e da sua esposa. E diante de tudo isso, eles pegaram o rosto dele, colocaram na terra, e Manoá exclamou: certamente nós vamos morrer. Esse é um dos nomes de Jesus: maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Manoá prepara um sacrifício. É engraçado, o versículo 19 diz assim: e o maravilhoso fez algo maravilhoso, e o anjo fez algo maravilhoso. Versículo 20: aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subiu para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Entenda, Manoá não podia ser culpado pelo pensamento limitado dele. Ele estava descobrindo que era Deus. Versículo 16: aconteceu que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Ele não sabia que era o próprio Deus que estava ali. Mas no versículo 21 vai dizer: então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. O texto crava aqui para dizer, ele não sabia. Agora, depois dessa imagem que ele viu, do anjo subindo junto com a oferta, ele é a oferta de aroma agradável. Esse é o símbolo aqui. Ele entendeu: esse é o anjo do Senhor. E ele chegou à mesma conclusão de Gideão. Percebam, é um paralelo aqui. Eu vou morrer, não tem como. Nós vamos morrer. Só que lembrem de Gideão capítulo 6. Gideão, quando ele pensa que vai morrer, ele ouve uma voz de Deus confortando ele, dizendo: fique em paz, você não vai morrer. Aqui não. Aqui Manoá não é confortado por uma voz do Senhor direta, mas ele é confortado pela sua esposa. A resposta da esposa vai confortar Manoá. Irmãos, como eu sei que Deus não vai me destruir quando Ele se revela a mim? Como eu sei que no dia do Senhor Deus não vai nos destruir? Versículo 23. Mas a mulher respondeu: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Ela é bem direta. Se essa é a verdade, se o Senhor quisesse nos matar, Ele não nos revelaria o seu Filho, como nós vimos. Ele não nos teria nos dado uma promessa. Ele não teria aceitado a nossa oferta. Eles poderiam ter a convicção de que o que Deus falou para eles, que esse menino seria o Salvador, isso de fato iria se cumprir. E depois disso eles descansam no Senhor. Versículo 24. Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, entre Zorá e Estaol. E o Senhor fez aquilo que ele prometeu. É muito interessante. Nenhum juiz de Israel, nenhum juiz do livro de Juízes tem a sua história contada desde o nascimento. Nenhum juiz. Ele é o último e único juiz. E depois dele, vamos ver que Israel vai virar de cabeça para baixo. Logo após o livro de Juízes, temos um livro chamado Ruth.
E o que é que fala sobre a história de Ruth? Fala de uma família que sai de Belém e vai para os campos de Moabe. E aquela família, com o tempo, obviamente, vai morrendo quase toda. E nasce uma criança, que dessa criança viria Davi. A última palavra do livro de Ruth é Davi. Ali nasce o descendente o qual Davi iria nascer posteriormente. O nascimento de Sansão, irmãos, ele aponta para o nascimento do rei. O nascimento do rei, dando esperança a esse mundo denso, nesse mundo de idolatria. Por que a ênfase no nascimento de Sansão? Porque ele é o único juiz onde um capítulo inteiro é focado só no seu nascimento. Porque o seu nascimento aponta para o nascimento do filho de Davi, do descendente de Davi. Pegue o livro de Lucas, o livro de Mateus. Ele dá uma ênfase no nascimento de Cristo. Mas a gente sabe muito pouco sobre a infância e não sabe nada sobre a adolescência e juventude de Jesus. Não tem lá, mas você tem o nascimento de Jesus, depois pula para o início do seu ministério. Lucas, ele foca 2 capítulos, os 2 capítulos iniciais de Lucas, ele foca no nascimento de Jesus. Por que focar no nascimento de Sansão? Porque o nascimento de Sansão, ele é tipológico, ele merece essa ênfase. E Cristo, irmãos, ele não veio para só salvar o povo de Israel. Ele não veio para destruir apenas os filisteus. Ele veio para destruir todos os nossos inimigos. O que nós, de fato, irmãos, nós conhecemos acerca de Deus? Será que o nosso conhecimento ele deve ser fruto do nosso próprio pensamento, dos nossos olhos, como estavam andando o povo de Israel? O que é que nós sabemos sobre Deus? A pessoa do mundo, ela comete as maiores depravações e ela chega e diz assim: Deus é amor. Ah, Deus é amor, Deus me abençoa tanto. Ela acha que a continuidade da imoralidade dela e esses recursos que ela tem é Deus incentivando ela a fazer isso. E ela chega à conclusão que Deus é amor, mas ela não sabe o que é amor. Na verdade, Deus, ele escancara o que eu faço de errado e me corrige. Isso é porque Deus é amor. E aqueles que ele ama, ele não vai deixar permanecerem fora dos seus caminhos. Ao ver a santidade de Deus, qual é o pensamento de Gideão, o pensamento de Manoá? Eu vou morrer. É muita santidade, ele é maravilhoso. Mas a nossa esperança está no nascimento de Jesus, como ele nos salvou, como ele veio, como ele cumpriu toda a lei, como ele sofreu a penalidade da lei, e ele foi o nosso representante, ele foi o nosso libertador. A minha e a sua esperança, ela deve focar no Senhor e se curvar perante ele. Então, dito isso, irmãos, eu tenho algumas aplicações para tratar com esse sermão. Algumas coisas específicas que eu tenho para detalhar desse texto, e nós não podemos sair daqui sem passar despercebido. Primeiro, quando nós percebemos que a nossa sociedade como um todo, ela está caminhando para longe dos caminhos do Senhor, é quando tudo que eles decidem aos seus olhos. Essa expressão é muito interessante aqui. Eles decidem o que é certo e o que é errado. É eles que vão dizer a você e a mim, aos seus olhos. São eles que dizem o que é uma família. O que é uma família? São eles que dizem como você deve pensar. Olha, não pense nas amarras da religião. Pense fora disso. Aí você vai começar a pensar. Você não pensa com a Bíblia. Pense como a gente
São eles que dizem o que é homem? São eles que dizem o que é uma mulher? Aí eu digo, não, não é assim. Existe um padrão bíblico. Eu chego para eles e digo assim, existe uma verdade absoluta sobre família, sobre gênero, sobre certo e sobre errado. Se eu digo isso, eu sou radical, eu sou fascista, eu sou racista, eu sou cancelado, eu sou intolerante, eu sou alienado. É assim que caminha a nossa sociedade. É o que está correto segundo os seus olhos e não segundo os olhos do Senhor. Cada um fazia o que achava, o que é certo. Esse é o declínio espiritual que Israel vai se encontrar. Aos olhos de quem o pecado é definido? Quem define o que é certo e o que é errado? É o Senhor, é aos olhos do Senhor. Pecado não é o que me desagradou. Fulano falou um negócio que eu não gostei, pecado. Fulano falou um negócio que eu não me identifiquei, que eu fiquei chateado, pecado. Não, pecado é o que desagrada ao Senhor, é o que fere o caráter do Senhor, é o que infringe o mandamento do Senhor. Nós não definimos o que é pecado, é o Senhor que nos diz, é o Senhor que revela. Não fazer o que é certo aos olhos do mundo, para eles é pecado. Eles vão dizer que é pecado. Eu sou um pastor e eu jamais vou casar um casal homossexual. Eu jamais vou fazer isso. E casais homossexuais, eles estão sendo casados em igrejas e eles estão sendo tratados como família. Não concordar com isso, não permitir isso nessa igreja, para o mundo é pecado. Eu estou pecando para os padrões dele. E se eu estou pecando, eu mereço ser punido. Eu tenho que ser cancelado, eu tenho que ser calado, porque isso para eles é pecado. Quanto do mal desse século, irmãos, pode nos contaminar. Nós nos pegamos cometendo práticas que, poxa, eu nem me incomodava com isso. Mas isso aqui fere o caráter do Senhor. Quantas dessas falsas ideologias pode nos contaminar? A gente precisa tratar o pecado como pecado. Eu não posso definir segundo o que eu acho que é certo e é errado. Nós não definimos o que é pecado. Deus define o que é pecado. Segundo, irmãos, a graça de Deus é bastante evidenciada nesse texto. Por quê? Porque, como eu disse no começo, o povo estava completamente acostumado aqui com o domínio do inimigo. O povo não clama mais. Só para a gente dar uma adiantada no que vai acontecer com Sansão, abra comigo em Juízes 15, 11 e 12. Juízes 15, 11 e 12. Veja o que vai acontecer. Os filisteus estão em busca de Sansão e veja o que o povo de Israel faz. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você fez isto? Ele lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Você não pode perturbar os filisteus, Sansão. Você não sabe que eles dominam sobre nós? O povo já aceita se submeter aos filisteus. Eles vão entregar Sansão, aquele que eles sabiam que foi levantado para livrá-los dos filisteus. A graça de Deus é muito evidenciada aqui. Essa mulher, ela era estéril. Na verdade, se a gente analisar, esse é um padrão bem comum nas Escrituras. Pense em Rebeca, em Raquel, pense em Ana também, em Lucas 1, Isabel que teve filhos ali numa idade avançada, e aqui a mãe de Sansão. Aqui é como se fosse pior, irmãos. A narrativa, ela frisa. Ela não é só estéril, ela nem tem nome.
Ela tinha o nome, como eu disse a vocês, mas o texto mostra ela como uma mulher anônima. O texto faz questão de frisar o seu anonimato. Por quê? Por que o texto dá o nome ao marido e não dá o nome à mãe de Sansão? Ela só é conhecida como a esposa de Manoá. Ela só é conhecida como a mãe de Sansão. A ausência do seu nome revela o método como Deus irá trabalhar nesta fase de Israel. Deus vai trabalhar de duas formas. Deus vai trabalhar na obscuridade e Deus vai trabalhar na falta de esperança. Ela ser estéril revela o povo que entregava até o próprio juiz ao inimigo. Falta de esperança, não clamava mais. É isso que simboliza ela ser estéril. E também na obscuridade, ela não tem nem nome. Vai ser um casal qualquer. Não vai ser um casal que é nobre, ou que é rei, ou que é o governante ali, é um casal qualquer. Ela não tem nem nome, você não sabe nem o nome dela. Dali vai vir a esperança. Dali vai vir o Salvador de Israel. São as duas formas como Deus vai trabalhar aqui. A falta de esperança de Israel e ela não ter nome revela a obscuridade. Como o Senhor vai trazer salvação do nada. Onde não há força, onde não há habilidade para que aquilo seja solucionado, o Senhor vai trazer salvação do nada. Viria a salvação de um ventre estéril, de uma mãe sem nome. E Deus não é assim, irmãos. Deus, Ele cria tudo do nada. Deus do sepulcro, Ele traz vida. Do útero estéril, Ele faz gerar filhos, e de uma mulher virgem nasce o Filho de Deus. Israel estava amortecido no pecado. Se Deus não agisse, tudo estaria perdido. Deus mostra o seu poder aqui. Quando o homem visivelmente, o homem não pode contribuir com nada aqui. Entenda, o texto nem descreve se ela se incomodava com isso, o fato dela ser estéril. Será que ela suplicava ao Senhor e ela pedia um filho? Provavelmente sim. Como a gente viu desde a filha de Jefté, todas as mulheres de Israel desejavam ser mãe. Provavelmente Deus estava atendendo a oração e o clamor dessa mulher. Mas a graça de Deus está em mostrar que até nesse momento de depravação espiritual, Deus está ajudando Israel. Se Deus fosse esperar eu ou você, cada um de nós, para agir em nossas vidas, se Deus fosse esperar o nosso pontapé inicial, nós estávamos condenados ao inferno, irmãos. Essa é a verdade. A graça de Deus, mais uma vez, ela se manifesta nessa passagem. O povo aqui era para se unir, era para expulsar os filisteus, não era para deixar ser governado por eles. O povo se submete à opressão. Deus não vai deixar, mesmo que o povo queira deixar. Deus não vai deixar, Ele não vai deixar o povo se submeter. O que é que eu devo fazer com essa informação? Eu devo ter um coração grato, porque eu estou aqui, ouvindo a sua palavra, com a minha família. Isso é graça de Deus. Eu não fiz nada, que Deus contribuiu para eu estar aqui. Deus fez tudo, é tudo mérito dele. Terceiro, penúltimo ponto, irmãos. Eu acho um pouco exagerado umas comparações que alguns comentaristas fazem dessas passagens. Umas eu até considero errada e até nem compartilho aqui com vocês, porque essas aparições aqui, elas cabem também para muitas conjecturas. Mas teve uma que eu gostei. A falta do povo orar e essa necessidade de oração. Tem um comentarista que compara a oração a um saco de lixo. Ele vai dizer assim: oração é como um saco de lixo. Como assim? Ele vai dizer: quando vemos um saco de lixo, não temos problemas em levar ele para fora de casa. A gente olha para um saco de lixo, poxa, não tem problema eu levar ele para fora. Mas se alguém puder levar para mim, ótimo, maravilha. Eu já não pego ali naquele lixo e vai ser ótimo. Fulano está descendo, leva o lixo. É aquilo ali. Se não tiver ninguém para fazer, eu faço. Mas se alguém puder fazer para mim, ótimo. E aí ele vai dizer: olha, como muitas pessoas tratam a oração como um saco de lixo.
Tem gente que só ora quando não tem mais escapatória. Só ora quando as coisas apertam. Quando não tem jeito, as pessoas dizem isso, né? Quando não tem jeito, só me resta orar. Por que só me resta orar? Porque a oração é a última opção. Ah não, Deus fez isso aqui, então eu não pude fazer nada, né? Só me resta orar. Quando está tudo bem, no máximo estourando, você diz assim, ore por mim. A pessoa só lembra de orar na hora do aperto. Se você só lembra de orar na hora do aperto, o que é que você acha que Deus vai fazer com você? Se você é aquela pessoa que só ora na hora do aperto, Deus vai mandar várias situações de aperto para você não parar de orar. Quem pede oração pede por dois motivos. Um é nobre e não é pecado e é válido. Está precisando que outras pessoas orem com você. Nós fazemos isso na reunião de oração. Como é importante a nossa reunião de oração. Um orar pelo outro, isso faz parte do cotidiano e da vida cotidiana da igreja. Se você faz parte da igreja, você tem que orar em comunhão com os irmãos. Mas tem gente que pede oração de uma forma pecaminosa. Pede oração porque não ora. Ele só fica pedindo oração. Ore por mim, mas ele não ora. Trata a oração como um saco de lixo. É melhor os outros fazerem esse serviço. Aí o comentarista vai dizer assim, por que ninguém admira o lixo de casa? Por que admiraríamos um lixo? Aí ele vai dizer assim, você já agradeceu pelo lixo? Aí ele diz, pense nisso, quanto mais lixo sai, mais provisão de Deus está entrando. Uma família que não tem lixo, é uma família que não tem comida. Abre aspas, ele diz, a casca da batata, a casca da maçã, a embalagem do pão, a casca de leite, é sinônimo da provisão de Deus na sua vida e na vida da sua família. Aí ele para pensar, olha quantos motivos você tem para agradecer a Deus. Você tem motivo para agradecer a Deus até pelo seu lixo. Você pode louvar ao Senhor até pela quantidade de lixo que você tirou na sua casa. O lixo não é bonito. O lixo fede muitas vezes. Mas até no lixo existe o cuidado de Deus. Até no lixo se manifesta a provisão de Deus. Eu gostei dessa comparação, por isso que eu compartilhei para vocês. Eu nunca mais estou vendo meu lixo da mesma forma. Estou agradecendo agora. Quanto mais lixo, melhor. Do mesmo jeito, irmãos, Deus despertou em Manoá a vontade de orar. Eu preciso orar, eu preciso ver esse anjo de novo. Eu preciso perguntar a ele como eu devo criar esse filho. Foi no filho e na esperança de uma mulher estéril que veio a ocasião. Deus dá o motivo, Deus dá a circunstância, Deus dá a necessidade para nós orarmos. Ele nos dá tudo, até a vontade de orar. Para coisas mais urgentes, uma situação que nós estamos passando, uma situação na igreja, uma situação urgente. E para as coisas mais simples, o lixo de casa. Até o lixo de casa é motivo de agradecimento. E por último, irmãos, Gênesis 4 vai dizer que Deus aceitou a oferta de Caim. Deus não aceitou, perdão, a oferta de Caim. Deus não aceita a oferta de Caim, mas ele aceita a oferta de Abel. Porque Manoá e a sua esposa, eles não morreram diante de Deus, porque a sua oferta foi aceita. É isso que a esposa vai dizer a Manoá. A oferta deles foi aceita, a oferta de Abel foi aceita, e o nosso culto só é aceito por meio de Cristo Jesus. Deus apenas nos aceita e nós temos acesso a Ele, porque Cristo foi a oferta perfeita. Cristo é a oferta, esse é o símbolo dele subir junto como a fumaça. Ele é a oferta que Deus inala como um aroma agradável. É por isso que o anjo aqui, ele sobe junto à fumaça. Essa é a visão aqui. Por que não seremos condenados? Por que não iremos sofrer a morte eterna? Se apegue na resposta da esposa de Manoá. Se ele quisesse nos lançar no inferno,
Se ele quisesse nos matar, por que enviar o seu filho para morrer por nós? É por causa de Cristo, é graças a Cristo que nós podemos cultuar. Cristo é a garantia de que o meu culto é aceito. Cristo é a garantia de que Deus ouve as nossas orações. Aceita, Ele ouve o nosso clamor. Essa é a esperança que nós podemos ter. Manoá, ele percebe uma coisa que precisamos entender, irmãos. E isso nós vimos já desde Gideão, desde Juízes 6. Estar na presença do Senhor é maravilhoso. E estando na presença dEle, nós vamos ver coisas maravilhosas. Mas também estar na presença do Senhor é perigoso e pode ser fatal. A Bíblia nos dá vários exemplos. Lembre-se de Nadab e Abiú. Essa intimidade com Deus, ela é preciosa, mas ao mesmo tempo ela é perigosa. É por isso que eu não posso me apresentar a Deus se não for por meio de Cristo. O nascimento de Sansão acontece de forma aparentemente tranquila, muito diferente, irmãos, do nascimento de Cristo. É muito interessante, a Bíblia é cheia de nascimentos especiais, de acontecimentos especiais, formas inusitadas, como Abraão e Sara. Raquel teve José, Ana e Elcana tiveram Samuel, Zacarias e Isabel, já idosos. Todos nascimentos impressionantes, mas nada se compara ao que aconteceu a uma virgem, a Maria. Jesus vem com Maria, virgem. Este é o Natal. Este é o evento ímpar. Nós vamos ver nos próximos versículos, irmãos. Aqui vai ser muito complicado. Sansão vai nascer, mas ele não consegue sanar os problemas dos inimigos. Os filisteus vão ser derrotados aqui por um momento, mas eles vão se multiplicar. E até Davi, eles vão se multiplicar demais. Mas o nome desse anjo é maravilhoso. Uma profecia antiga que diria que o seu nome seria maravilhoso. Mais uma vez, o personagem principal aqui não é Sansão. O personagem principal aqui não é Manoá, não é a sua esposa, é esse anjo que é maravilhoso. Séculos depois do acontecimento aqui, esse anjo iria nascer, encarnado, crescendo na barriga de uma virgem. Isso é Natal. Pense nisso. A cada minuto, a estimativa é que 250 crianças nascem nesse mundo. A cada minuto. Quantas crianças nós vamos conhecer que nasceram a cada minuto? Quantas pessoas vamos ter intimidade que acabaram de nascer? Muitos nem ouviremos falar. Nascimentos especiais nós estudamos, o de Sansão, agora o de Isaac, o de José e de João Batista, mas só um foi essencialmente maravilhoso. Por isso, irmãos, Natal, nós acabamos de celebrar o Natal. Todos os domingos nós celebramos o Natal. Todos os dias você tem que celebrar o Natal, não somente no Natal. Porque todos os dias temos que lembrar e temos que render graças pelo nascimento do nosso Salvador. Todos os dias temos que ter um feliz Natal. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse momento onde nós temos a ocasião, o Senhor nos dá a ocasião, o Senhor nos dá o espaço, o Senhor nos dá a provisão para juntos louvarmos a Ti, estarmos conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado porque esse Evangelho é vivo, é atual, nos protege do mundo, nos protege do diabo, nos protege de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, daquilo que somos inclinados a fazer. Podemos ter esperança, Senhor, ao olharmos para o Teu nascimento, ao olharmos para o nascimento tipológico de Sansão. Podemos ter esperança porque não nasceu apenas o Salvador de Israel, nasceu o Salvador de todas as nações, aquele que morreu pelos seus.
Obrigado, Senhor. Obrigado porque no Teu poder nós saqueamos o império das trevas que comanda este mundo. Mas esse mundo é Teu e ele será transformado. Nos abençoa nesta noite, Senhor. Nos dá uma semana tranquila. Que os planos que nós traçamos, eles possam ser cumpridos dentro da Tua vontade. E que os imprevistos, eles venham. Mas que nós possamos ter maturidade para saná-los no Teu poder, na Tua autoridade. Esteja conosco, Senhor. Nos abençoa, fortalece essa igreja, fortalece as nossas famílias, esteja conosco na nossa reunião de oração da quarta, fortalece a semana dessa igreja, tem misericórdia de nós, Senhor, é isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém, meus irmãos, em pé, vamos louvar ao Senhor, o Salmo 143.